A paz seja com todos. Eu vou falar aqui sobre o dicionário Vinho. Talvez muitos de vocês já viram reviews, já viram várias pessoas falando sobre o dicionário Vinho. O primeiro ponto que a gente deve esclarecer é que o dicionário Vinho, ou Vine, ele é um dicionário exegético. Ele não é um mero dicionário bíblico. Em sua categoria, ele é único. Ele é único. Então, em português, nós temos muito pouco material exegético, principalmente que se refere a dicionários. O Vine, ele é muito importante para esclarecer palavras dentro dos termos originais grego e hebraico, certo? Então, o dicionário Vine, ele tem o significado exegético e expositivo das palavras do Antigo e do Novo Testamento. Dicionário Vine, editado pela CPAD. Tem um volume bem extenso, certo? A única coisa que eu posso dizer que esse dicionário, assim como outros dicionários exegéticos, eles deveriam vir, era com a numeração de Strong, e eles não vêm. Então, o dicionário Vine, vamos ver aqui, o dicionário Vine, ele torna possível ao estudante que tem bastante, limitada ou nenhuma formação em grego ou hebraico estudar o significado das palavras bíblicas nas línguas originais, que é o meu caso. As palavras equivalentes em português estão listadas alfabeticamente ao longo do texto, junto com as palavras ou gregas ou hebraicas das quais são traduzidas. Também estão inclusas várias acepções, além de passagens da Bíblia Sagrada que ilustram usos particulares. Então, o dicionário Vine está otimizado, organizado, na verdade, de modo tal que é, a um só tempo, dicionário e comentário. Isso é verdade. É conhecido no mundo inteiro como ferramenta essencial para estudantes da Bíblia. O dicionário Vine capacita-o a explorar as riquezas da Bíblia de forma mais profunda, porque pode descobrir o significado de mais de 6.000 palavras bíblicas no original grego ou hebraico, desfrutar a conveniência de uma lista completa de palavras do Antigo e Novo Testamentos em um volume de fácil manejo, e enriquecer seu estudo da Bíblia com um único dicionário expositivo completo do Antigo e do Novo Testamento. Então, o Vine, que é o principal organizador desse dicionário, ele faleceu no ano de 1949. Ele é reconhecido como um dos principais estudiosos do grego no mundo. Seu clássico dicionário expositivo, publicado pela primeira vez em 1939, é fruto de uma vida inteira de estudo e pesquisa. Ou seja, o cara tem bagagem mais que suficiente para ter feito. Aí acompanha ele o Merrill F. Unger, PhD. Ele também já é falecido no ano de 1980. Ele foi professor emérito de semítica e do Antigo Testamento no Dallas Theological Seminary. É autor de muitas obras e comentários de referência bíblica. E tem o William White Jr., que é especialista, ele é PhD em línguas bíblicas e história da ciência. Ele editou juntamente com James Packer e Merrill C. Tenney a obra The Bible Almanac, certo? Perdoe meu inglês aí, certo? Não tenho inglês bom. Então, esse é o dicionário Vine, certo? Esse foi um dos primeiros dicionários que eu comprei. O dicionário Vine eu comprei no ano de 2003,
certo? Então aqui tem a folha de rosto, né? Essa aqui, ela é uma edição, a segunda edição do ano 2003. Não tem informação agora se tem uma edição mais nova, mas aqui é a segunda edição de 2003. Aí vem com prefácio a edição brasileira, né? Prefácio feito pelo Ronaldo Rodrigues de Souza e Claudionor Corrêa de Andrade, certo? Vem o sumário, aí vem a parte do Antigo Testamento. Ele é dividido em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Para a gente ter ideia bem aqui, o Antigo Testamento, lógico, é menor que o Novo Testamento. Eu vou fazer só a diferença para vocês aqui em volume. Isso aqui é Antigo Testamento e isso aqui é Novo Testamento, certo? Então essa é a diferença, certo? Então o dicionário expositivo do Antigo Testamento vem com prefácio, vem com a introdução, certo? Aí nessa introdução ele vai falar sobre o lugar do hebraico na história. Ele vai falar sobre a história concisa da Bíblia hebraica. Vai falar sobre a origem do sistema de escrita hebraico, certo? Vai falar sobre características da língua hebraica, a ordem das palavras hebraicas, a forma das palavras, da morfologia, certo? Ele explica como é que é feito aqui, ó, uma transliteração do hebraico, certo? Tem a tabela das letras, certo? E vai falar várias coisas a respeito da língua hebraica. E aqui é o dicionário propriamente dito, né? O que eu achava que deveria ter nesse dicionário seriam os números de Strong. Aqui eu até botei alguns números de Strong, certo? A câmera está meio desfocada, mas aqui é 5800, do termo abandonar, né? Que é do grego anzap, né? Deixar, desamparar, abandonar, deixar para trás. Só que nem sempre uma palavra ela vai ter apenas um termo em hebraico. Por exemplo, abençoar, ela vai ter esse termo em hebraico, esse verbo, no dicionário Strong é o 1288, né? 1288. Aí ela vai ter o substantivo, né? Que é o 1293, já é uma outra numeração, certo? Isso apenas dentro da palavra abençoar, certo? Então, mas quando você quiser uma palavra, você pode buscá-la usando a ordem alfabética, né? Se você quiser procurar sobre Deus, por exemplo, como está aqui, ó, você vem como um dicionário comum e acha Deus, né? Mas se você não encontrar uma palavra específica, isso quer dizer que o dicionário não possui? Não, nem sempre. Aí é necessário você ter o dicionário de Strong, que vem na Bíblia de Estudo Palavra-Chave, que vem na Bíblia The Word, né? E você, pela transliteração da palavra em hebraico, você pode achar a palavra que você está procurando. Então, para isso, eles colocaram, né, aqui no final, né, no final tem o que? Do dicionário hebraico. Tem o índice de palavras em português, né, que não é tão importante, e tem esse aqui, o índice de palavras em hebraico. Então, se você quiser achar uma palavra hebraica, você também pode usar a transliteração, certo? Só que muitas das vezes a transliteração vai te levar para mais de uma página.
Mas aí você tem que consultar as páginas e verificar o significado dentro do contexto. Para você verificar se o significado da sua palavra está dentro do contexto, né? Se você tiver o dicionário de Strong, vai ficar mais fácil. Se você não tiver, procure a referência que você tem, que você está estudando, dentro do termo. Se a referência estiver dentro do termo, isso indica que este é o significado adequado da palavra, certo? A mesma coisa é o Novo Testamento, né? O Novo Testamento, vocês podem ver aqui a palavra era, né? Ele tem o substantivo, né? Tem uma palavra grega, certo? Só que aí ele vai ter uma outra palavra grega, certo? Outra palavra grega. Vai ter a terceira palavra grega e vai ter a quarta palavra grega, certo? A mesma coisa. Se você não encontra a palavra que você está procurando aqui como dicionário comum, você usa o dicionário de Strong, aí no final tem, certo? O índice de palavras transliteradas, né? Você pega aqui um termo e procura a palavra transliterada e ele te leva à página, certo? Às vezes tem uma página, às vezes tem duas, em três, em quatro páginas. Mas o interessante é que apenas uma página que vai ter realmente o real significado que você está buscando. Então o dicionário Vini, ele é essencial para o exegeta, ele é essencial para o estudante da Bíblia, ele é essencial para entender o significado das palavras, certo? E em muitos casos, ou na maioria dos casos, ele vai comentar sobre determinada palavra, certo? E vai dar as referências. Por exemplo, aqui em paz, né? Ele vai dizer o quê? Ocorre em cada um dos livros do Novo Testamento, salvo em 1 João, né? O termo descreve. Aí ele vai dar várias coisas que o termo vai descrever. O termo descreve as relações harmoniosas entre os homens, aí dá a referência, né? A relação entre as nações, paz relacionada às nações, paz relacionada à amizade, das referências, paz relacionada à isenção de incômodo, ele dá as referências, paz em relação à segurança, ele dá os exemplos, né? Paz na ordem e no Estado, dá os exemplos, paz nas igrejas, né? Aí tem paz, as relações harmonizadas entre Deus e os homens, satisfeitas pelo Evangelho, né? Então, paz dentro dos seus contextos, né? Então, paz, a sensação de descanso e satisfação que lhe é consequente, né? Então, todos os significados de paz ele dá e leva a pessoa a examinar os contextos em que este significado está inserido. Isso o dicionário Vini faz e nenhum outro dicionário bíblico vai fazer isso, certo? Porque esse é um dicionário exegético, certo? Exegético. Embora que o dicionário Wycliffe é hoje o melhor dicionário bíblico que existe. Ele leva você a várias palavras transliteradas também do grego e do hebraico. E essas palavras transliteradas que tem no Vini, que tem no Wycliffe, você pode buscar no Vini. Aí vai te dar, né, um que a mais. Então todo livro ele é bom, né? Assim, nesses que te ajudam a entender os termos das palavras no original, esses livros são essenciais e fundamentais. Então, o dicionário Vini, né, ele tem um concorrente hoje forte, alguns concorrentes fortes, como o Dicionário Teológico do Novo Testamento da editora Cultura Cristã, o DTNT, que é um dos mais famosos do mundo,
né? O DTNT, que foi lançado para nós em 2 volumes, que eu fiz aqui a apresentação dele, né? Ele é apenas um pouquinho do que é o dicionário inglês, que, se não me falha a memória, é 5 volumes ou mais. Então, nós temos materiais bons, né? E a CPD acertou aqui em cheio no dicionário Vini, certo? Fundamental. Quando eu comprei esse dicionário, eu não sabia nem usar. Eu lia uma palavra e queria fazer uma pregação em cima daquela palavra, né? Não entendia, não sabia contextualizar. O importante dos dicionários exegéticos não vai ser o primeiro significado que vai constar, mas sim o significado dentro do contexto, certo? Porque para cada palavra grega há um significado dentro de cada contexto, certo? A gente não pode generalizar e dizer o significado é, de mundo, por exemplo, é este, e vale para todas as passagens do Novo Testamento, mas não vale, porque em cada contexto a palavra mundo ela vai ter um significado diferente, assim como a palavra amor e assim como a maioria das palavras, tanto em grego e em hebraico. Então eu recomendo que, se você não tem, seja rápido em adquirir. Se você já tem a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, é o seu segundo passo, é ter o dicionário Vini, editado pela editora CPAD. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.